Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de HTML. Nesta aula vamos falar de cabeçalhos, ok? Então pessoal, não se esquecendo de que na aula passada nós falamos de sintaxe e de tags, ok? Então nesta aula vamos falar basicamente de tags que são usados para poder definir cabeçalhos em um documento HTML, ok? Então, dando sequência na aula, com clique direito na pasta HTML, temos aqui a parte referente a New File. Então clico aqui e depois salvo isto com o file save, ok? Nesse caso podemos encurtar o caminho usando a combinação de teclados, nesse caso seria o Ctrl S, ok? Então vou dar o nome de 1.2-cabeçalhos.html, certo? Então clico aqui no save, ok? Então para inicializar o documento HTML temos de usar a tag primária, nesse caso a tag HTML. Então vou inicializar aqui com a tag HTML e depois vou fechar a tag HTML. Nesse caso já definimos o início do documento HTML e depois vamos colocar aqui a parte referente a cabeçalho do documento, ok? Então vamos usar aqui a tag head, ok? E depois vou fechar a tag head e depois dentro da tag head vamos definir o título do documento, nesse caso a tag title, e fecho aqui a tag title, certo? E depois vamos colocar aqui o nome do documento, que vai ficar assim 1.2-cabeçalhos, certo? E depois do head vamos definir o corpo do documento usando a tag body. Vou inicializar aqui a tag body e vou fechar aqui a tag body, ok? Então esta aqui é a estrutura padrão de um documento HTML, ok? Quer dizer, qualquer página da internet tem no mínimo essa estrutura, certo? Então, dando sequência, o que nós queremos fazer? Queremos definir aqui as 6 tags referentes aos 6 tipos de elementos para poder definir cabeçalho em um documento HTML. Então, nessa parte do body, nós vamos definir aqui basicamente as tags referentes a cabeçalhos, ok? Então, vou iniciar com H1 referente a cabeçalho número 1. De referenciar que no HTML temos 6 tipos de cabeçalhos, partindo do 1 até 6. Nesse caso temos de H1 até H6, ok? Então vou definir aqui a primeira tag H1, ok? Depois vou fechar e vou colocar aqui entre as tags cabeçalho, ok? Então depois vamos colocar aqui uma linha horizontal usando a tag HR, ok? HR quer dizer linha horizontal, em inglês seria horizontal row, ok? Então para fazer o teste disto temos de salvar. Então posso usar aqui o Ctrl S ou posso ir ao file e depois clicar aqui no save. Então com clique direito vou clicar aqui no Open in Browser. Então ele está a processar. Temos aqui basicamente o resultado de processamento. Pessoal, para evitar a mudança de tela, eu vou posicionar o meu navegador no lado direito e o editor no lado esquerdo, ok? Então vou reduzir aqui o tamanho do meu navegador e vou aumentar aqui o tamanho do meu editor. Veja só pessoal, nós temos aqui um pequeno erro referente ao cabeçalho. Nós escrevemos aqui cabeçalho, mas ele imprimiu outro tipo de texto. Por quê? Por causa do caractere especial aqui. Temos o C cedilha que não foi interpretado no navegador. Então, assim sendo, temos de definir aqui um parâmetro de configuração de metadados, ok? Então, nesse parâmetro de configuração de metadados, vamos definir aqui o tipo do padrão de código que nós usamos para poder escrever o nosso texto no nosso documento. Nesse caso, quando falo do texto, falo da linguagem a ser inserida no nosso conteúdo de página de HTML. O conteúdo, nesse caso, está em língua portuguesa. Assim sendo, temos de definir aqui o padrão do código referente à língua portuguesa, ok? Então, vou colocar aqui um meta tag, nesse caso meta charset, ok? Então, temos aqui o atributo charset que vai receber aqui o valor UTF-8. Nesse caso, todos os documentos que nós vamos a fazer em HTML que contenham aqui a língua portuguesa, temos de colocar aqui este parâmetro de configuração para poder interpretar aqui caracteres especiais, ok? Então temos aqui basicamente a meta tag inserida. Vou salvar, file, save ou Ctrl S e faço aqui o refresh. Veja só, ele retornou aqui o valor desejado, certo? Então, dando sequência no estudo dos cabeçalhos, vamos colocar aqui basicamente as 6 tags referente a 6 possibilidades de cabeçalhos no documento HTML. Vou colocar aqui H1, ok? Podemos duplicar isto, ou melhor, não vamos duplicar, vamos colocar aqui H2, ok?
aqui H3, aqui H4, aqui H5 e depois temos aqui o H6, ok? Então posso copiar aqui esse título aqui, cabeçalho, vou colocar aqui cabeçalho 1 e aqui cabeçalho 2 e aqui cabeçalho 3 e aqui cabeçalho 4 e aqui cabeçalho 5 espaço, né? E aqui cabeçalho espaço 6, ok? Salvo isto. Ao fazer aqui o refresh, veja só, temos aqui basicamente 6 possibilidades para poder trabalhar com cabeçalhos em nossos documentos HTML. Quando nós falamos de cabeçalhos, imagine uma situação em que eu tenho um texto que tenha título, subtítulo e antitítulo. Então, a forma que nós vamos usar para poder definir o título e antitítulo, vamos recorrer basicamente a esses tipos de cabeçalhos, ok? Então, pessoal, eu paro por aqui, até a próxima aula. Tchau!